Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, Joyce. Boa Tudo bem? noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer imenso dar início à nossa primeira noite do webinário sobre empreendedorismo, inovação e saúde. Esse evento foi montado e pensado com muito carinho e com a expectativa de trazer informação e transformação na vida de vocês, principalmente para quem é profissional da saúde, né, e que deseja empreender nesse ano de 2022. A Hawking Cursos e a Prudêncio Consultoria, com apoio da Unileia, agradecem pelos mais de 130 inscritos. Sucesso! Gratidão mesmo para vocês. E temos a certeza que nossas temáticas contribuirão positivamente para o start inovador na carreira de vocês. Eu sou a Joyce Teixeira, diretora da Hawking Cursos, e vou estar acompanhando nos bastidores dessas 3 noites de evento. Informo que ao término das explanações, a gente vai abrir espaço para perguntas, então aproveitem, tirem suas dúvidas, não tenham vergonha, tá? E o link para confirmação da presença e envio posterior do certificado, a gente vai colocar no chat para vocês. É bem simples, é só clicar e confirmar o seu nome e o seu CPF. E a partir de agora, é com imenso prazer que eu vou passar a palavra para a professora doutora Patrícia Prudêncio, que com muita competência não mediu esforços para trazer e ofertar temáticas e debates de excelência aqui no nosso webinário. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Joyce. Imagina. Agradeço a todos também presentes e todos que estarão assistindo posteriormente, né, esse evento. E então, vamos dar início à nossa aula. Bom, deixa eu ver aqui a parte do compartilhamento da aula. Professora, conta um pouquinho de você, que o pessoal Tá da jóia. manhã já sabe, né? Mas eu acho que tem É, bastante gente diferente aqui à noite. sim, que bom, então tá jóia. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Patrícia Prudêncio, sou enfermeira, sou professora e sou idealizadora da empresa Prudêncio Cursos e Consultorias. Tá? A minha especialidade, minha área de atuação é na área da saúde da mulher e saúde da criança e também na área do empreendedorismo, inovação em saúde e gerenciamento de enfermagem baseado em evidências. Tá? Então, espero estar contribuindo aí com vocês, com essa temática. Fiquem totalmente à vontade para fazer as perguntas que vocês necessitarem. E aí, no final da aula, então, a gente vai conversando e vamos respondendo aqui num compartilhamento de experiências, tá? Então, vamos colocar aqui agora a aula e a gente vai dando seguimento. Deixa eu ver aqui. Tentar. Vamos ver se agora vai. Boa noite, Carla. Bom, enquanto a apresentação não entra aqui, quem estiver presente, puder ir falando, né, o seu nome, puder falando também a sua especialidade, de que área, né, qual área profissional você tem atuado, né, qual é a sua formação, aí a gente vai conhecendo uns aos outros, tá? Então, fiquem à vontade para compartilhando. Deixa eu ver, tá dando certo aqui a apresentação, tá processando aqui. Ok. Carla, boa noite. Joia. Só mais um pouquinho, tenham mais um pouquinho de paciência. E já daremos início à nossa aula. A tecnologia está um pouquinho lenta agora, a internet. Vamos ver. Agora acho que vai aparecer. Isso, aí. Vamos lá, então. Tela inteira. Ok, bom, então vamos lá falar um pouquinho então sobre as ações empreendedoras com foco na Agenda Global 2030. Tá? Então, vamos conversar aqui nessa aula, né, sobre o tema, né, vamos associar, né, o empreendedorismo com a Agenda Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá?
Então, aqui eu trouxe esse slide mais para fazer a minha apresentação, mas já acabei comentando aqui com vocês. Essa é a minha formação, né? Sou enfermeira, aqui são as minhas especialidades, a minha empresa, e deixo também o contato, né, posteriormente, no final da aula, deixei meu contato, caso alguém queira entrar em contato depois, tá? Pode passar. Bom, então, falando sobre as ações empreendedoras com foco na agenda global. Então, quando nós pensamos nessa associação, nós precisamos seguir uma linha de raciocínio. Primeiro, é importante que a gente compreenda o que vem a ser o empreendedorismo, o que são essas ações empreendedoras, que tipo, né, de profissionais da saúde que podem implementar essas ações com foco na agenda global, o que é essa agenda global, o que são esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e qual que é a relação, né, qual que é a importância dessas ações para a agenda global, tá? E como a gente pode integrar, por exemplo, os objetivos nas nossas atividades, né? Tanto um profissional que tem o seu próprio negócio, tá? A sua empresa, o seu negócio, ou o próprio profissional que atua num ambiente, num serviço, como um intraempreendedor que nós falamos, tá? Ou seja, que ele atua desenvolvendo ações empreendedoras no próprio ambiente de trabalho. Tá? Ou então, para trazer um pouco sobre a importância do empreendedorismo, quais são os aspectos, quais são as suas ações que têm sido desenvolvidas, eu trago aqui uma importante referência, tá? Que é do Monitor Global de Empreendedorismo. Deixo aqui o site para que vocês possam acessar depois. É uma referência que diz respeito ao maior e mais extenso estudo sobre empreendedorismo. Então, através dessa referência, vocês conseguem conhecer todas as ações empreendedoras e o perfil, né, das economias, os países que têm implementado essas ações, tá? Ele foi criado em 1999 e foi uma parceria entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e que envolveu mais de 10 países, mas que depois novos países, né, foram sendo acrescentados, tá? E é uma fonte importante, né, rica, como eu falei aqui, de informações sobre empreendedorismo. Então, existem vários relatórios que estão disponibilizados no site, que todos nós podemos, né, ter acesso, para poder compreender todo esse panorama do empreendedorismo em determinado país, determinada cidade, em determinada região, tá? Vamos passar. Bom, então, o que também o GEM, ele traz em relação ao empreendedorismo, né? Qual a terminologia, qual a definição que ele traz? Nós sabemos que o empreendedorismo, ele é um conceito que tem várias definições. Nós sabemos que vários pesquisadores, vários profissionais, né, que trabalham com empreendedorismo trazem abordagens diferentes. Mas aqui eu apresento essa definição do empreendedorismo, tá? Em relação, que é trazida, né, pelo GEM, tá? Então, ele traz, voltando aqui, ele traz que qualquer tentativa de criação de um novo negócio, seja uma atividade autônoma ou individual, uma nova empresa ou a expansão de um empreendimento já existente, tá? Então, seja a pessoa irá atuar, esse profissional, como de uma forma independente, né, autônoma, ou então empenhado ali em estar crescendo, né, o trabalho, o ambiente de trabalho onde ele está atuando, tá? A empresa, a instituição onde ele está atuando. Então, esse é um conceito, né, fechado pelo GEM, tá? Você pode passar, em relação ao empreendedorismo. Pode passar. Bom, então, por que o profissional da saúde ele possa empreender, é preciso primeiro, né, ele conhecer um panorama da saúde, ou seja, não tem como um profissional da saúde querer empreender na saúde sem conhecer com o que ele está lidando. Então, se ele pretende, né, implementar uma ação que seja numa esfera local, municipal, ele tem que conhecer todo o panorama do seu município, tá? Seja uma ação empreendedora que pode ter uma amplitude já estadual ou nacional, ou até mesmo mundial, então ele precisa conhecer cada tipo de esfera em relação ao panorama da saúde, tá? Então, isso é importante, ter esse conhecimento, né, para poder empreender do panorama da saúde, e também a gente pode destacar aqui que muitos profissionais conseguem utilizar a própria vivência, a própria experiência para despertar, né, ações empreendedoras, tá? Então, até que nós falamos, né, os profissionais da saúde são privilegiados, porque por estarem inseridos na própria saúde, na própria assistência, conseguem ter uma facilidade maior de identificar problemas e poder explorar esses problemas através dessa implementação de ações, tá? Então, nós podemos até falar que é até um desperdício, né, quando há essa identificação e não há uma ação destinada, uma ação focada
em prol daquela determinada problemática, tá? Então, é importante conhecer esse panorama, investigar, tá? E também conciliar as suas próprias experiências, tá? Então, pode passar. Então, conhecendo um pouquinho do panorama da saúde, como nós estamos aqui falando, né, incentivando o empreendedorismo nível nacional, também mundial, mas trazendo um pouquinho aqui sobre o panorama da saúde do Brasil. Então, trouxe aqui algumas manchetes que trazem essa realidade. Então, nós vemos aqui pela ONU, a Organização das Nações Unidas, por exemplo, a parte da esfera da saúde mental. Então, por exemplo, como há necessidade de maiores investimentos, maior olhar da parte de todas as instituições, órgãos governamentais, em relação a esse quesito da saúde mental, isso de todos, tá? Trazemos também aqui, em relação aos casos de Covid, né, como que foi impactante, como tem sido impactante no Brasil, né, como tem repercutido na esfera da saúde também. Pode passar. Aqui, por exemplo, implementando mais, né, complementando mais esse aspecto da saúde, eu trago aqui para vocês como é que fala? O Atlas da Saúde Mental, tá? Então, ele traz um panorama da saúde mental no Brasil no ano de 2020. Então, nós conseguimos ver a situação crítica que nós nos encontramos, né? Então, a prevalência global, por exemplo, de ansiedade, depressão aumentou 25% nesse ano de 2020. Não somente isso, mas também casos aqui, ó, como nós, né, está aqui ilustrado nesse slide, casos de isolamento social, solidão, medo de morrer, medo de se infectar, preocupações financeiras, né? Nós sabemos quantas famílias foram afetadas também por isso, né? Por óbitos ou por perdas de emprego, e tudo isso acabou afetando a saúde emocional de muitas pessoas, né? Da sociedade, do mundo como um todo. Comportamento suicida, automutilação entre jovens, enfim, são todos esses aspectos que retratam, né, uma situação crítica da saúde mental no Brasil. Pode passar. Aqui uma outra ferramenta que também é possível observar o panorama da saúde, né, no Brasil e também no mundo, é o Observatório Mundial da Saúde. Então, trago essa referência para quem, de repente, não conheça e queira conhecer. É possível, através desse site, você colocar ali o país pelo qual você quer investigar e você consegue ter um panorama ali geral da saúde, das principais problemáticas, das principais situações que merecem, né, um olhar especial para superar, né, tais problemas. Pode passar. Então, aqui a avaliação do panorama, como nós falamos. Então, reconhecer as problemáticas, as dificuldades que são enfrentadas, o panorama da saúde nacional e mundial, as políticas públicas de saúde, o que funciona e o que está deficiente, tudo isso faz parte da compreensão desse panorama, tá? Então, eu faço uma observação aqui, por exemplo, em relação à aula que nós tivemos hoje cedo, para quem não assistiu, convido que venham assistir, tá? Onde o professor Pedro comentou sobre a inexistência de desemprego em Portugal, né? Então, olha só que diferente em relação à nossa realidade. Então, por isso que eu destaco aqui a importância, né, de a gente poder compreender a esfera local onde a gente estará atuando e comparar também com outros países, com outras realidades, tá? Pode passar. Aqui, outra observação, trazendo também a importância do impacto, né, por exemplo, em relação ao câncer, né, como tem evidências, né, estudos têm mostrado a taxa crescente de casos de câncer, isso de vários tipos de câncer. Eu destaco aqui, por exemplo, o câncer de mama, né, então em 2020, mais de 210 mil novos casos, né, de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama na América Latina e no Caribe, e quase 68 mil mortes. Então, é um olhar importante também que nós temos que ter conhecimento a fim de poder definir, poder despertar, né, o que nós podemos fazer diante dessas realidades. Tá? Pode passar. Trago aqui outras referências também, além do Atlas de Saúde Mental, também a Saúde das Américas. Então, são materiais aqui muito ricos que eu estou passando para vocês, essas referências, porque isso irá complementar na busca, né, da ação empreendedora, do aprendizado sobre empreendedorismo, sobre a atuação, sobre o que vocês podem realizar, o que nós podemos contribuir com a saúde, tá? Então, a partir desse olhar, que será possível definir, né, essas ações, essas estratégias. Pode passar.
E trago aqui uma outra importante referência que foi publicada pela Organização Mundial da Saúde sobre os 3 maiores desafios da saúde para a próxima década. Então, olha só que importante, né? Então, toda essa investigação é importante para nortear as nossas ações, as nossas estratégias. Porque a partir do momento que você tenta implementar uma ação, mas sem muito estudo, sem muita investigação, se aquilo de fato há uma demanda, se aquilo de fato há uma necessidade, possivelmente você não terá um resultado tão bom quanto se você atingir o alvo, né? Se você atingir o alvo de uma necessidade, de uma demanda gritante e que pode repercutir ali um bem para a sociedade. Então, a gente fala aqui, por exemplo, dessas 13 maiores desafios, né? Não vou ler todos aqui, mas só alguns. Por exemplo, preparação contra epidemias. Então, olha só, diante dessa experiência que nós vivenciamos da pandemia da Covid-19, isso nos trouxe essa importância, né? O quanto nós precisamos nos preparar para outras epidemias que possam vir a surgir. Né? Investir, por exemplo, em funcionários de saúde também, na capacitação, em todos esses aspectos, tá? Ganhar a confiança das pessoas, uso de novas tecnologias, tá? Então, todos esses são aspectos importantes, são desafios que são colocados, são apresentados pela Organização Mundial da Saúde, que nós devemos ter olhar, né? Não somente nós, no Brasil, mas mundialmente. Esses são desafios para serem superados a nível mundial, tá? Então, são desafios urgentes e globais, né? Como eu mencionei aqui, que são mundiais. Pode passar. Bom, então, após, né, o conhecimento do panorama, então nós já falamos um pouco sobre o empreendedorismo, conhecimento do panorama da saúde, então agora vamos explicar, né, e mencionar aqui a importância de se conhecer também ações empreendedoras. Muitas vezes o empreendedor, o profissional pode pensar, mas eu pensei em tal ideia, isso é totalmente inovador, mas às vezes não, muitas vezes, de repente, já foi essa ideia, né, essa ação já foi proposta por alguma pessoa, por algum profissional, e por isso que é importante que você tenha conhecimento de quais são os tipos de ações empreendedoras que são implementadas para que você possa ou aperfeiçoá-la ou, de fato, identificar aquela que ainda não foi realizada. Tá? Então, é importante nós termos esse olhar. Pode passar. E o profissional de saúde que busca conhecer o panorama, né? Nós estamos falando aqui não somente com enfermeiros, não, estamos com todos os profissionais da saúde. Coloco aqui, né, vários profissionais, dentre outros também que possam ter, que de repente não estão no slide, mas que todos possuem essa capacidade de avaliar esse panorama da saúde, implementar dentro da sua formação, da sua vivência, da sua capacitação, ações empreendedoras. E eu achei muito interessante essa foto, né? Todos reunidos aí ao redor da mesa, com um problema central ali para resolver e todos ali conversando, todos ali interagindo para descobrir qual peça ali será encaixada e conseguirá resolver essa solução, né? Aliás, esse problema, tá? Então, qual peça ali será uma solução assertiva que irá gerar um bem, um benefício, tá? Então, uma representação do que eu estou querendo dizer, tá? Bom, então, em relação aos 17 objetivos, agora nós já falamos das ações empreendedoras, do panorama da saúde, vamos falar o que vem a ser esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, tá? Então, eles são, só para comentar, eles foram criados em 2015 pela Organização Mundial da Saúde e eles são considerados um apelo global a uma ação, né, da sociedade na esfera mundial, com o foco de acabar, né, combater a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, garantir a paz e a prosperidade para todos, tá? E esses objetivos foram estruturados com foco a serem alcançados até o ano de 2030. Então, por isso que nós chamamos da Agenda 2030, né? No caso, aqui estou apresentando para o Brasil, tá? Então, aqui são os 17 objetivos. Aqui a gente consegue visualizar um pouco melhor. Então, cada um deles tem as suas metas que devem ser alcançadas, tá? Detalhadamente, tá? Não vou falar de todos aqui, selecionei o objetivo 3, tá? Que é o ODS 3, que diz respeito à saúde e o bem-estar, tá? Então, nós vamos conversar um pouco mais. Então, aqui em relação à saúde e o bem-estar, por exemplo, ele traz algumas metas, eu vou apresentar algumas. Uma das metas, por exemplo, ele pretende assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos em todas as idades. Ele também propõe, né, apresenta a importância de se implementar ações, estratégias para reduzir a mortalidade infantil, reduzir as doenças crônicas e doenças, por exemplo, resultantes de desastres. Só que, buscando conhecer esse panorama, buscando conhecer a realidade, o que nós podemos encontrar? Que essa é uma meta, entretanto, a realidade pode voltar um pouquinho, Joyce?
Entretanto, a realidade é diferente. As doenças crônicas são responsáveis por 7 em cada 10 mortes. Então, nós sabemos que, ultimamente, né, nos últimos anos, as doenças crônicas têm tido um aumento considerável, ou seja, está contra a meta estabelecida pelo terceiro ODS. Então, por isso a importância de nós implementarmos ações nesse sentido. E aqui, quando nós falamos das doenças crônicas, nós podemos pontuar a atuação de vários profissionais. Aqui, o educador físico, ele entra, o enfermeiro entra, o médico entra, todos, né, farmacêutico, então, o psicólogo, nutricionista. Então, estou querendo trazer esse olhar, né, ampliado, né, trazer esse olhar ampliado sobre a importância da atuação da equipe multidisciplinar na implementação dessas ações. Tá? Pode passar. Em relação agora às metas, outras metas do terceiro ODS, redução drástica da mortalidade materna, tá? Então, ações também que venham reduzir esses casos de mortes entre as mulheres, né, que estão ali aguardando, né, vivenciando o período da gestação, ou até mesmo que já tiveram o nascimento dos seus bebês, mas que se enquadram nesse critério de mortalidade materna. O fim das mortes evitáveis de bebês e crianças, e combate a doenças como AIDS, tuberculose, malária, hepatites, tá? Então, essas são outras metas do terceiro ODS. Pode passar. Outra meta também diz respeito à redução no terço das mortes prematuras por doenças não transmissíveis, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Então, nós sabemos, agora trazendo aqui para a realidade, né, trago aqui nessa apresentação, que o mundo tem mais de 700 milhões de pessoas com hipertensão não tratada, ou seja, precisamos urgentemente da implementação de ações que tenham como foco a redução dessas doenças, tá? Com esse foco de atender esse objetivo. E aqui nessa atuação também podemos destacar a atuação de vários profissionais que podem implementar atividades de educação em saúde, podem ser atividades a nível tipo domiciliar, ou então no próprio ambiente de serviço. Então aqui é questão de identificar esse problema e pensar as estratégias e ações que você pode implementar para solucionar essa questão. Pode passar? O abuso de álcool, tabaco e entorpecentes são problemas graves também em saúde pública, mortes em situações de trânsito. Então, aqui também trago a realidade. Cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídas a consumo de álcool nas Américas, constatada no estudo da OPAS e Organização Mundial da Saúde. Então, aqui mostra essa necessidade urgente de implementação dessas ações para reduzir essas situações, no caso de situações de trânsito, mortes relacionadas ao trânsito, tá? Pode passar. Acesso a sistemas de saúde, sistemas de prevenção e proteção de bem-estar dos cidadãos, desenvolvimento de vacina e pesquisas para a melhoria da saúde no planeta. Então, nós vemos o quê? Com a situação da pandemia, da Covid-19, vários serviços de saúde, vários tipos de assistências foram interrompidas. E pessoas que já possuíam comorbidades, né, complicações, né, determinado histórico clínico, foram prejudicadas devido a essa interrupção. Então, assim, tudo isso traz, né, esse confronto e mostrando a necessidade dessas intervenções. Pode passar. Aqui traz uma outra publicação que ela é recente também, publicada pela ONU, que traz todos os desafios da pandemia da Covid-19. Tá? Então, um arquivo importante, também deixo o site aqui que vocês possam acessar. Pode passar. Outras duas publicações que trazem bem o impacto, que vão, na verdade, destacar tudo isso que eu acabei já de mencionar, são essas publicações, né, que eu apresento aqui, Agenda de Saúde Sustentável para a América, com foco no ano 2018 e 2030, tá? E o impacto que a pandemia gerou para o cumprimento dos ODS, tá? Então, assim, os ODS já estão aí já há anos, né, sendo incentivados, né, o cumprimento de suas metas, e com a situação da pandemia da Covid-19, eles foram impactados, tá? Suas metas, né, os seus alvos foram impactados. Pode passar. Aqui, na verdade, acabei comentando alguns aspectos, como nós falamos de saúde mental, consumo de álcool e droga, sistema, né, o colapso de saúde dos sistemas de saúde, educação brasileira afetada, tá? Pode passar. Efeitos na expectativa de vida também, as taxas de mortalidade da população, a falta de leitos, né, de UTI, insumos, equipamentos, essa logística, né, aquisição de medicamentos, enfim, todos esses aspectos. Agora, então, nós já entendemos, né, falamos sobre empreendedorismo, as ações empreendedoras, o panorama da saúde, os objetivos. Agora vamos falar, né, que nós já tivemos aqui esse entendimento,
Como essas ações e estratégias de ações empreendedoras podem ser inclusas nos nossos negócios ou nas nossas atuações, né? Como integrar os objetivos, né, nas empresas e contribuir para a agenda global, tá? Quais são essas boas práticas que nós podemos realizar? Ou então aqui eu trago sobre a rede Brasil do Pacto Global, tá? Então é uma plataforma que ela vai reunir o setor empresarial para atuar no impacto, né, mensurável dos objetivos, tá? Então, convido vocês a conhecerem também, para quem não conhece, tá? E ela é uma chamada, né, para as empresas, para os empresários, para que eles possam alinhar as suas ações, integrando mesmo os objetivos, tá? Então, ou seja, que eles possam desenvolver ações para enfrentar esses desafios que a sociedade necessita, tá? Relacionados aos ODS. Pode passar. Então, aqui eu trago a plataforma, tá, do Pacto Global, a Rede Brasil, que traz também importantes ações, como, por exemplo, os multiplicadores de impacto. Pode passar, eu vou explicar. Ou então, os multiplicadores de impacto, o que integra essa iniciativa? Então, são representados, né, por organizações de impacto, que são as empresas e organizações, e também pelos profissionais de impacto, tá? Ou seja, é uma estratégia que tem como alvo que tanto as empresas e organizações quanto os profissionais possam atuar na divulgação desses objetivos e do próprio Pacto Global, sensibilizando a todos, né, no caso da sociedade, a todos os funcionários, a todos ao seu redor. E com isso, eles podem receber um selo, né, de reconhecimento, que no caso seria esse profissional de impacto, ou também os multiplicadores de impacto, tá? Pode passar. Então, deixo aqui para que vocês possam ver, vocês podem entrar no site para conhecer os critérios, tá? Para se tornar, para ver se atendem, né, como é que fala? Os critérios, né, para conseguir esse selo de reconhecimento de profissionais de impacto, tá? Então, é um formulário que você precisa preencher, pode passar. E também nesse site a gente consegue observar as boas práticas. Então, ali você consegue implementar e conhecer as empresas que estão cadastradas no próprio site, quais são as ações que elas desenvolvem, a região que desenvolve. Então, assim, é bem interessante, tá? É muito interessante no intuito de despertar ideias e ver, né, o que está sendo feito e conhecer essa realidade, tá? Deixo aqui também outro importante arquivo que trará esse entendimento, né, dessa integração dos objetivos na estratégia da empresa, tá? Então, quais são os passos? O primeiro passo importante é conhecer os objetivos, né? Não tem como você querer implementar algo que você não conhece. Então, você precisa primeiro conhecer o que são os objetivos, qual é a importância dos objetivos, da agenda global, o que vem a ser essa agenda, tá? Quais são as prioridades e as escolhas dos objetivos e que esteja relacionado ao seu negócio. Não tem como você querer contribuir com um determinado objetivo que não está relacionado ao seu negócio. Se de repente você é um profissional da saúde, possivelmente você irá contribuir mais para os objetivos que estejam alinhados àquela atividade que você desempenha, tá? Então é importante você ter essa identificação. Estabelecer as metas e os indicadores para que você possa sempre estar avaliando, tá? Torne os objetivos parte do dia a dia da sua empresa. Então, é importante que você realmente integre ele nas suas ações, tá? Implementando ele nas suas ações. E comunique o seu progresso. Então, sempre que tiver progressos, é importante que eles sejam conhecidos, tá? Perante a sociedade e perante órgãos também que regulamentam, né, a importância da implementação e integração dos ODS nas empresas, okay? Nas ações empreendedoras. Aqui trago, por exemplo, um exemplo de uma ação que teve como foco, por exemplo, para atingir, por exemplo, a meta do ODS 3, sobre a saúde e bem-estar. Então, a meta 3.3, como é conhecida, em que diz que até 2030 acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas e combater hepatites, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Então, aqui foi uma ação que foi desenvolvida nesses lavatórios públicos, a instalação desses lavatórios públicos em locais no sentido, né, no intuito de prevenir esse contágio e transmissão, por exemplo, da doença da Covid-19. Tá? Então, querendo atingir esse alvo, essa foi uma ação que que teve um alvo positivo, né, trazendo essa contribuição. Tá? Pode passar.
Aqui trago outros exemplos, por exemplo, de um artigo científico, que eu não estou enxergando o ano, que agora ele foi publicado, mas depois para vocês visualizarem aí, sobre a construção e validação de um jogo educativo para gestantes. Então, por exemplo, isso é uma ação que pode contribuir muito, por exemplo, a ações voltadas à educação e saúde, né, para casos, por exemplo, do DS3, como nós vimos lá anteriormente, em que diz sobre estratégias para a redução da mortalidade materna, essa ação pode estar relacionada, porque a partir do momento que nós investirmos na educação e saúde dessas gestantes, na conscientização da importância, por exemplo, do pré-natal, das dúvidas, da importância do parto, enfim, de todo o acompanhamento durante o ciclo gravídico puerperal, possivelmente isso terá impacto nessa experiência dessa gestante. Tá? Então, quanto mais nós tivermos essa gestante integrada ao acompanhamento pré-natal, com certeza as suas complicações serão menores, porque quando tiver alguma possível complicação, ela será identificada precocemente. Por isso que é tão importante atividades nesse sentido, né, de educação e saúde. Tá? Então, eu quis trazer isso no sentido de trazer, melhorar um pouco o entendimento sobre essas ações. Tá? E agora falando como que a gente pode trazer um pouco, tirar um pouco isso do papel e trazer um pouco mais para a realidade, né, para a gente poder visualizar melhor. Por exemplo, aqui em relação à minha empresa, né, Prudêncio Cursos e Consultorias, eu atuo na capacitação de profissionais da saúde, com foco na saúde da saúde da mulher, saúde da criança, e essas outras áreas de atuação também, como empreendedorismo, gerenciamento de enfermagem baseada em evidências, como eu comentei. Como as minhas ações são direcionadas nesse sentido, elas acabam atendendo e acabam sendo foco, né? Eu acabo me espelhando e fundamentando algumas ações baseadas nesses objetivos. Então, quais seriam os objetivos que eu posso contribuir, no caso, com a empresa? O terceiro objetivo, que é saúde e bem-estar. O quarto objetivo, que é educação e qualidade. Pode passar. O quinto objetivo, que é a igualdade de gênero, e o trabalho decente e crescimento econômico. Tá? Então, todas essas estão relacionadas, algumas metas enquadram-se, por exemplo, em ações em que eu tenho atuado. Então, por isso que é importante vocês também, que eu posso incentivar aqui, que vocês, além de conhecerem os objetivos, vocês possam criar a agenda de vocês, identificar quais os objetivos em que vocês possam contribuir e focar nessas metas a fim de atender essas necessidades, tá? Vamos lá? E sermos, né, assertivos dessa forma. Então, o empreendedorismo, né, essas ações empreendedoras que nós falamos, elas só terão valor se elas forem assertivas, ou seja, se elas de fato gerarem um benefício, gerarem um valor para o paciente, para a sociedade, né, para a economia. Então, assim, por isso que é tão importante identificar corretamente qual realmente a necessidade, qual o panorama, quais as políticas, por exemplo, que foram implementadas em relação àquela determinada problemática, o que não tem funcionado, tá? O que você poderia implementar a fim de atender e a fim de ter resultados positivos, não somente para você, para a sociedade e também contribuindo para a agenda global, tá? Vamos lá? Bom, então aqui, indo até um pouquinho mais rápido, as considerações finais. Então, a importância, né, de se empreender na área da saúde, ela demanda, né, conhecer sobre o empreendedorismo, inovação em saúde. Então, é importante que você busque conhecer, porque o empreendedorismo é algo bem complexo, que demanda uma série de etapas de aperfeiçoamento, desenvolvimento, tá? Você precisa conhecer o panorama onde você pretende atuar, certo? Como nós já comentamos. Importante fazer essa comparação também entre a parte local, nacional e mundial, tá? Conhecer os objetivos que nós já comentamos, integrá-los nas suas ações, a fim de gerar esses benefícios, tá? Então, essa é a mensagem central que eu quis trazer para vocês, trazendo essa importância e destacando também a atuação de todos os profissionais, tá? Toda a equipe, né, multidisciplinar, né, cada um com o seu olhar, com a sua formação. Tá? Pode passar. Bom, então aqui são algumas referências, né, que foram consultadas e utilizadas para montar a aula. Pode passar. Essas também, pode passar. Bom, e aqui deixo então os meus contatos para que vocês possam
anotar, né, caso tenham interesse, e me coloco à disposição para responder, caso alguém tenha alguma dúvida, caso queiram compartilhar também alguma experiência, queiram contar, fiquem à vontade, tá? Então é isso, muito obrigada. Eu que agradeço, viu, professora Patrícia? Imagina. E só ilustrando aqui para vocês, né? Ah, Às vezes a gente fala de agenda global e assusta um pouco, né? Ai, como eu, que trabalho sozinho, sou profissional, uhum, eu falo, eu keep, né? A gente chama, né? Eu keep, né? uhum, E na exatamente. verdade, a agenda global é voltada para tudo, gente, para o governo, sociedade civil, setor privado, enfim, Uhum, né? A gente tem que ter o comprometimento com essas ações futuras mesmo, né? uhum, Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho fora da casinha, que são com ações certeza. simples, como a professora Patrícia Uhum, colocou aí para vocês, né? Às vezes uhum, vocês já estão fazendo ações e não se deram uhum, conta disso. Então, o uhum, professor Pedro, na palestra da é, manhã, né, lembrou do brainstorm. Então, às vezes a gente tem isso. uns, já coloca em Uhum, prática, mas não se atenta que nós já estamos fazendo algo relacionado à temática. Então, a importância da gente dar uma olhadinha, entrar nessas referências que a professora Patrícia colocou aí para vocês, refletir sobre as ações do cotidiano, né, sobre as ações práticas uhum, que vocês estão colocando no ambiente de trabalho de vocês, sejam sozinhos ou em equipe, mas eu acredito que a gente já tem algumas sementinhas aí que estão plantadas e que às vezes a gente não se tocou ainda, né, que a gente está uhum, caminhando em conjunto mesmo com essas metas da agenda global. E caso algum isso. de vocês tenha uma ideia, um canal, eu vou disparar aqui o e-mail para vocês, pela nossa instituição, para estar discutindo sobre essas ideias que vocês tiverem, né? Como forma de incentivo e sair do papel mesmo, né, Patrícia? Se você puder retomar um pouco Exatamente. amanhã. Sim, sim, com certeza. E algo, né, que eu quis deixar claro na minha fala e dando uma ênfase agora um pouco maior também, é isso, a importância de todos, né, os profissionais poderem contribuir com as suas formações, né? Às vezes, por exemplo, um profissional de educação física pode achar, não, mas como que eu posso contribuir? Pode contribuir muito, né? Tanto educador físico, todos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, então todos terão um olhar diferenciado, equivalente ali à sua formação, à sua vivência na prática clínica, e poderão contribuir. Então, assim, é muito importante a gente trazer, né, esse destaque. E implementar, como eu falei, né, não apenas ter uma ideia e falar, eu quero falar sobre tal coisa. Não é assim. Né? É importante que você atenda uma necessidade, né? Porque a partir do momento que você atender uma necessidade, com certeza esse resultado, essa solução vai ter uma amplitude maior, né? Vai alcançar um público maior, né? Terá uma grande chance de ter resultados promissores, não somente para quem será beneficiado, mas para o próprio empreendedor. Nós sabemos o quanto o empreendedorismo tem apresentado resultados e evidências positivas também para o próprio empreendedor, né? Quantos empreendedores têm relatado situações como, por exemplo, como autonomia, reconhecimento profissional, satisfação financeira, tudo isso tem trazido um grande olhar e um grande crescimento. Por isso que a gente tem incentivado tanto, né, o empreendedorismo e a inovação em saúde, porque todo mundo sai ganhando, né? O empreendedor, a sociedade, a economia, o país, né? Então, a gente quer trazer esse olhar, tá? E também aqui destacando, né, a importância, como nós comentamos hoje E é de manhã. importante a gente destacar, né, que a gente conversou um pouquinho de manhã, de tarde. Uhum, pode falar, tá atrasado. Tá atrasado. Imagina, não, eu ia destacar só que a gente conversou um Uhum, pouquinho no período da tarde, né, sobre a uhum, importância das instituições de ensino incentivarem isso, né, desde o isso, começo, né? Então, desde a exato, formação profissional, a gente ter isso. esse Uhum, intuito empreendedor, né, esse uhum, start empreendedor, desde a uhum, nossa formação mesmo, que por muitas vezes uhum. é esquecido, né? E é necessário a Sim, gente sair um pouquinho da uhum, caixa, né? Explorar uhum. novos ares. Sim, exatamente. Até mesmo, como nós comentamos também com o professor Pedro de manhã, na parte também direcionada para as crianças, né, no ensino fundamental, ensino médio, como o empreendedorismo também já pode estar
fazendo parte das atividades dessas crianças, né, como disciplinas, como projetos ali, para desenvolver com as crianças. Isso já tem acontecido, né, já tem conhecimento de escolas que estão implementando disciplinas de empreendedorismo. Então, isso é fantástico, porque a criança já vai sair com aquela formação, né, já vai ter aquela vivência desde a adolescência dela, da infância, e quando ela chegar, por exemplo, na faculdade, por exemplo, que seja, né, uma graduação relacionada à saúde, isso já vai estar muito mais, né, impregnado, né, vai estar muito mais, ela vai ter mais se empoderado, né, dessa necessidade das ações empreendedoras, então terá uma facilidade muito maior, né, de empreender do que nós mesmos, né, que estamos aqui na nossa geração. Né? Então, assim, muitos profissionais da saúde hoje em dia, se forem comentar, muitos não tiveram disciplinas na graduação específicas de empreendedorismo e inovação em saúde, diferentemente de hoje. Hoje já tem sido incluído na grade curricular da graduação, de pós-graduação, disciplinas voltadas para o empreendedorismo. Então, isso é excelente. Então, assim, os olhares estão se abrindo agora, né? Por exemplo, na área da enfermagem, os profissionais de enfermagem, muitas vezes, muitos, né, gerações anteriores, saíam da faculdade, às vezes, com uma mentalidade, eu vou trabalhar em um hospital, ou vou trabalhar numa saúde pública. E não, tem um leque amplo, né, maravilhoso para a enfermagem. Hoje em dia sabe que a enfermeira ela pode atuar em consultórios de enfermagem, ela pode ser autônoma, pode abrir uma empresa de capacitação educacional, ela pode atuar numa diversidade, tem uma gama enorme, né? Então, é isso que é importante, né? Trazer, né? Desconstruir todo um conceito, ou então situações, né? Que vinham de tempos atrás e construir um novo olhar, né? E não somente para a enfermeira, mas para a fono, para a dentista, nutricionista, que todas possam ampliar mesmo os horizontes, né? E buscar essa capacitação para poder entender, né? Como pode implementar ali e se fazer assertiva, né? Nas ações que ela for atuar. E até mesmo a sinergia entre as profissões, né? Sim, sim. Quando a muito. gente abre os olhos, né? A gente Sim. consegue até pensar em ações inovadoras com novos parceiros, né? Com profissões que trabalham ali juntas, né? Sim, e é muito bacana que nessa iniciativa do Pacto Global, né, como eu estava comentando aqui, em relação aos profissionais de impacto, né, esse selo de reconhecimento, isso é um estímulo também, isso é um reconhecimento para os próprios profissionais, para as próprias empresas. Então, é algo que realmente tem que ser incentivado, tem que ser ampliada essa divulgação, para que todos os profissionais possam mesmo, né, se apropriar desses benefícios, porque todos sairão ganhando, né, de certa forma. Então, eu acredito que tudo isso é muito rico, né? Muito importante, poucos sabem. Por isso que a gente precisa ampliar tanto, né? Ações, eventos, cursos de capacitação para que todos tenham esse olhar. Conhecimento é poder, gente. A gente Sim, tem que sempre com certeza. ter isso em mente. Ai, professora, muito obrigada, viu? Eu abri aqui o chat para perguntas, mas vou falar aqui ao vivo, caso alguém queira encaminhar, a professora Patrícia está à disposição. Sim. De repente, se a gente não conseguir responder já, fica cadastrado aqui, ela entra em contato através do e-mail que vocês deixaram, tá? E a gente pode estar solucionando as dúvidas de vocês por esse mecanismo também, tá? Então, só relembrando que a gente deixou um caminho aberto através do nosso e-mail sobre orientação do professor Pedro, da professora Patrícia, da gente pensar em ideias, né, inovadoras, ideias empreendedoras. Então, quem quiser discutir, debater sobre isso, nosso e-mail também está no chat. Nós gostaríamos muito de poder colher frutos, né? Quem sabe? Com certeza. Nosso webinário, colocar em prática todos esses conceitos que a gente está debatendo aqui. E amanhã a gente tem 2 encontros, né, Patrícia? Sim. Professora Marta, né, que é da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Não sei se ela está presente, acredito que não, né? Nós teremos um encontro com ela, onde já estará falando sobre por que empreender e inovar na saúde, né? Quais os motivos, qual a importância. Então, ela trará essa importante explanação. Tá? Ela também é presidente da Comissão de Empreendedorismo de Enfermagem, né, do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. Então, ela terá uma grande bagagem, uma grande experiência para compartilhar com todos nós. E a professora Vilza Carles Pire, também uma excelente profissional, professora da Unesp, na Universidade Estadual, né, Júlia de Mesquita Filho, aqui de Botucatu, e ela atua também bastante na parte de prática baseada em evidências, e ela vai trazer essa importância do empreendedorismo fundamentado na prática baseada em evidências. É um aprendizado, assim, maravilhoso, que eu também recomendo que vocês não percam, tá? Porque isso irá agregar muito
para o conhecimento de vocês, para a prática clínica, para tudo. Tá? A prática baseada em evidências é algo que realmente é um norte, né, do sucesso. Tá? Então, recomendo fortemente que vocês assistam amanhã, participem do webinar amanhã, convidem os seus amigos, porque realmente tem muita coisa boa para aprender. Muito obrigada, viu, professora Patrícia? Obrigada pelo pessoal que está mandando recadinho aqui no chat. Que bom. A gente agradece a presença. E aí, amanhã a gente repassa para vocês no grupo também, via e-mail, os acessos aqui para os nossos encontros noturnos, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada, professora. Obrigada a você, Joyce. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.